Dizem que a projeção de corpo mental é a projeção mais difícil que nós podemos ter. Mas isso é uma realidade ou é um mito? Vamos conversar sobre isso logo após a vinheta. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque estamos produzindo conteúdos novos toda semana. Sabemos que tem vários tipos de projeção. Projeção das energias, projeção de psicossoma ou do corpo astral e a projeção de corpo mental. Você já ouviu falar dessa projeção? Bom, a projeção das energias é a projeção mais fácil da gente perceber. É aquela projeção onde que as pessoas vão ao centro espírita, por exemplo, para doar as energias ou receber as energias. E você percebe naturalmente dos efeitos dessa exteriorização, porque você está acordado, você está lúcido, você está percebendo tudo o que está acontecendo com você e as repercussões que também está acontecendo. Você recebe um reiki, um jorei, e você pode perceber a influência dessas energias no seu corpo, nas suas emoções, na sua forma de pensar. Então isso é nítido e é a projeção mais fácil da gente perceber. A projeção de corpo astral é a projeção um pouco mais difícil de você perceber, porque existe várias categorias. A projeção de psicossoma, ou de perispírito, ou desdobramento da alma, ela acontece na dimensão extrafísica. Nós deixamos o corpo físico nessa dimensão e projetamos a consciência junto com o veículo extrafísico e vamos para as dimensões extrafísicas. Essas dimensões, elas têm vários níveis, das mais densas às mais sutis. E nesse tipo de projeção, nós podemos projetar de forma inconsciente, semiconsciente e consciente. Nós já falamos alguns vídeos sobre esses tipos de projeção. Vou deixar aqui no card para você ver. Existem várias diferenças da projeção de psicossoma e da projeção de mental soma ou de corpo mental. A principal diferença é que na dimensão de psicossoma ainda há influência do mundo das formas. Nós percebemos ainda a forma e o passar do tempo. E nós temos emoções, sentimentos. Na dimensão mental, essa questão das formas já não existe mais. Você não tem percepção de frio ou de calor. Você não vê como nós vemos. Você não ouve como nós ouvimos. Você não sente o passar do tempo como nós sentimos. Você pode estar na dimensão mental e ter contato com um conhecimento do futuro ou do passado. Você pode ter informações que estão muito diferentes do que você conhece aqui. E as informações que você tem da dimensão mental, ela não vem de forma encadeada, ela vem de forma em bloco. Você está projetado, de corpo mental, e nessa projeção de 2 segundos, você pode ter uma informação de um livro, de um tratado, que se você for parar para colocar no papel aquelas informações, você vai demorar muito tempo, né? Porque a nossa forma de receber e de passar mensagem é de uma forma encadeada, de uma forma temporal. E na dimensão mental não tem isso. Por isso que tem esse mito de falar, essa projeção é muito difícil. E ainda tem aquelas pessoas que falam que quando passaram por essa projeção é algo assim, surreal. A pessoa relata que ela se sentiu una com o cosmos. Ela pôde sentir
tocar as extremidades do universo. Sabe lá o que vem a ser isso, né? Será que o universo tem extremidade? Não sei, né? E a pessoa fala isso. Ela se sente una com o cosmos. Como assim una com o cosmos? São falas tão abstratas que é praticamente impossível você falar assim, poxa, eu vou ter uma projeção dessa. Cara, em sã consciência, ninguém nunca vai falar assim, eu tive uma projeção de mental soma, de corpo mental, porque é muito difícil. Mas se você parar e pensar da forma que se dá a projeção de corpo mental, você pode pensar diferente. Por exemplo, a projeção das energias. Você exterioriza as energias, você sente exteriorizar a energia, porque você coloca vontade e você percebe a exteriorização das energias através das suas mãos, do seu corpo. Você está acordado e você está colocando a intenção nisso. A projeção astral, ou a projeção de psicossoma, ela se dá de outra forma. Você relaxa e você tem várias preliminares que acontecem em frações de segundos que te dá a sensação de sair fora do corpo. Você percebe o entorpecimento do seu corpo, o balonamento, você sente um formigamento no seu corpo, você ouve estalar de sons dentro da sua cabeça, você percebe o seu corpo flutuar. Então são percepções de uma saída lúcida do corpo. Mas o problema da projeção é que muitas vezes nós não percebemos essa saída. E quando saímos, nós não percebemos que estamos fora do corpo. Nós interagimos com as pessoas, interagimos em ambientes e não percebemos que estamos fora do corpo, estamos em outra dimensão. Essa é a grande dificuldade da projeção de psicossoma. E muitas vezes a pessoa percebe que estava projetado quando volta para o corpo e relembra aquela projeção. Poxa, estava projetado e não percebi que estava projetado. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós não percebemos essa decolagem, nós não percebemos a saída, nós não percebemos que estamos fora do corpo. E não identificamos quando estamos fora do corpo. Estamos conversando, por exemplo, com um ente querido que já passou pela morte biológica. Nós só percebemos isso quando nós acordamos. Poxa, isso se dá por vários motivos que não cabe aqui no vídeo falar sobre isso, porque nós estamos falando de projeção de corpo mental. A projeção de corpo mental tem essa dificuldade, porque a projeção de corpo mental, a gente já não percebe naturalmente essa saída. Ela é sutil. Essa projeção é de uma sutilidade fora de série. Você pode projetar, ter uma projeção de 3 segundos e voltar com muitas informações e não deu conta que foi uma projeção que você teve de corpo mental. Essa que é a grande dificuldade. Assim como a projeção de psicossoma, nós não percebemos que estávamos em outra dimensão, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não percebemos que estávamos em outra dimensão, principalmente numa dimensão atemporal, que não tem formas, que você pode ter uma projeção de segundos e ter uma experiência, se você fosse relatar, é uma experiência de horas, porque o tempo passa diferente nessa projeção de mental. Então essa que é a grande dificuldade. Nessa projeção de corpo mental, como não há forma, nós não conseguimos também identificar a forma de outras consciências que estão nessa dimensão. Você pode perceber a presença de outras consciências, saber quem são, identificar o seu padrão de energia, mas simplesmente você não tem como expressar essa pessoa. Você sabe simplesmente que é.
e você sabe o padrão dessa pessoa, mas simplesmente isso. E trazer essa informação para um cérebro físico que ele só interpreta aquilo que sabe, aquilo que tem sinapse, aquilo que experienciou. E muitas vezes essa questão da abstração é algo que não é muito comum para a maioria das pessoas. As pessoas, na sua maior parte, elas pensam de forma concreta e objetiva, e muitas vezes essa projeção de corpo mental é abstrata e subjetiva. Essa é a grande dificuldade. Mas se a gente começar a ter o hábito de prestar atenção nas informações que vêm à nossa mente, da onde que veio, como que você teve aquela informação, você vai perceber que muitas dessas informações vêm de projeções do corpo mental. Vou dar um exemplo para a gente pensar um pouco sobre essa dimensão do corpo mental. Quando você tem uma retrocognição, uma lembrança de vidas passadas, da onde que você tirou essa informação? Da onde que veio? É para você pensar. O corpo mental guarda todas as informações. Nada passa desapercebidos pela nossa mente. São bilhões de informações por segundo que o nosso cérebro capta. Mas nós percebemos 1/1000 dessas informações. Mas no corpo mental está tudo registrado. Cada momento está registrado. E o nosso cérebro, ele tem a função de pegar simplesmente aquilo que é útil e descartar aquilo que não vai servir para nós na nossa vida concreta. Mas tem muitas informações que a gente não observa. Por exemplo, as informações do campo energético, as emoções que as pessoas estão passando. Nós percebemos, todos nós percebemos essas informações energéticas. Só que o cérebro, ele seleciona, ele é seletivo. Então a gente observa o calor, o frio, as cores, o som, mas as informações subliminares é deixado de lado, é escanteada. Mas essas informações estão guardadas no campo mental. Então, pensando nisso, nessas questões, a gente pode pensar, que essa projeção de corpo mental é mais comum do que pensamos, só que a gente não absorve essas informações no cérebro físico, porque é muito sutil e é muita informação. Nós não temos máquina cerebral para ter essas informações tão minuciosas. Então, cabe a nós treinarmos exercícios de relaxamento mental. Meditação é um bom caminho para isso. Fazer exercícios de respiração, deixar o pensamento, a mente mais livre para você captar informações extras que pode ser útil para a nossa evolução, para a nossa vida, para o nosso discernimento. Deixar as emoções um pouco mais amena, porque as emoções, ela inibe o discernimento. Quando a pessoa é muito emotiva, a racionalidade dela fica restringida às suas emoções. E como o corpo extrafísico, o corpo astral, o psicossoma é o corpo das emoções, ele inibe o corpo da racionalidade, que é o corpo mental. É muito complexo essa projeção de corpo mental, porém, ela é mais comum do que a gente pensa. Mas isso é a minha observação, é o meu modo de entender. Veja se isso que eu estou falando faz sentido para você. Talvez não faz sentido, mas é uma informação que você pode considerar e começar a analisar.
Porque o principal não é aquilo que eu estou falando, é o que você percebe, é o que você sente. Porque o importante não é aquilo que eu estou falando, o importante é como você percebe aquilo que eu estou falando. Isso que é o principal, dentro da sua evolução. Você já teve alguma experiência de corpo mental? Você já teve algum insight? Você considera que esse insight pode ser uma projeção de corpo mental e você não percebeu? Conta aqui para mim no comentário. E se você já gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Fui!